Pessoal, aqui a gente então vai começar uma videoaula do nosso curso do CIA. Essa aqui vai ser a peça que a gente vai desenhar a vista frontal, lateral esquerda e a vista superior. A primeira coisa que a gente vai fazer então é abrir o programa, né? Vou fechar esse aqui e vou reabrir o nosso programa para a gente começar bem do início. Então essa é a peça. Você vai abrir o AutoCAD 2016. Espera ele um pouquinho iniciar, ele vai demorar um pouco. Agora que ele abriu, você vai ali ó, naquela região Start Drawing, clique em Templates, acadiso.dwt. Então esse aqui vai ser a nossa prancheta, onde a gente vai desenhar. Ali estão os comandos principais do AutoCAD, parte de texto, parte de layers, parte dos desenhos. Ali a gente cria texto e cria cota, que é basicamente o nosso curso aqui do CIA. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser começar a desenhar com o comando da linha, que pode ser clicado ali em cima ou pode ser usado o L e dar Enter. Aqui ó, a linha está solta, então se a gente apertar o F8 ou ali embaixo onde tem aquele símbolo, a gente trava a nossa linha para ela ficar sempre na horizontal vertical, e ali a gente tem os nossos... aquilo tudo ali tem que estar ativado. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente vai fazer a vista frontal do nosso desenho. E aí, ó, viu que ela ficou muito pequena a primeira linha. Então eu clico em Top e ela fica no tamanho correto. Com a vista frontal, então, a gente vai começar a desenhar ela sempre usando a linha, comando L ou clicando ali em cima onde está escrito Line. E sempre digita a medida. Então, ó, a gente digita a medida e vai fazendo a nossa vista frontal. Lembra que ela tem uma partezinha curva, ela a gente vai pular ela um pouco, para a gente voltar nela daqui a pouco, para usar o comando arco para poder fazer essa parte curva. Vai seguindo as medidas daquela peça. Eu estou aqui mais ou menos fazendo de cabeça, porque eu já lembro um pouco a peça como é que é. Então, ó, tá vendo ali? Ali vai ser o arco. A gente clica ali ó, na palavra arco, Start and Direction, clica e puxa o arco para fora. Então aqui a gente faz um arco para representar a parte curva da nossa peça. Então ó, aqui a gente já vai terminar a vista frontal fazendo aquela pequena rampa que tem no desenho. A rampa ela fica indicada chapada mesmo. E ó, quando eu clico com o botão direito, eu consigo... A primeira opção é sempre eu repetir o desenho o último comando. Então vocês podem clicar com o botão direito e repetir na linha. Não precisa digitar L e Enter toda hora. Então ó, a vista frontal basicamente está feita. Próximo passo agora, a gente tem que fazer a nossa vista... Espera aí que está travando um pouquinho. Vamos fazer a vista superior. Lembra que a vista superior no desenho fica embaixo da vista frontal. A gente vai usar o comando XL, que é uma linha infinita, né, a X-Line, para a gente já puxar algumas medidas da vista frontal. Então, ó, essas medidas aqui já são todas da vista frontal, eu estou puxando elas, e depois vou apagar essas linhas. Essas linhas X-Line, né, são linhas de construção. Elas são só para ajudar a fazer o desenho. Então, ó, eu vou continuar apagando elas. Vou continuar colocando essas linhas para a gente continuar o nosso desenho. Ó, então, onde vai aparecer na vista frontal, eu coloco uma dessas linhas de construção. Lembra, o botão direito, eu consigo repetir o último comando e fica mais fácil para desenhar. Então, ó, agora eu começo a fazer a nossa vista superior. Então, vista superior, eu já estou começando a pegar aqui os desenhos. Essa videoaula ela é bem rápida, então assim, eu vou explicar tudo no curso, né, do CIA, que são 8 horas. Aqui vai dar uns 40, 45 minutos de vídeo. Então assim, eu estou fazendo rápido, é só para quem, por exemplo, perdeu alguma parte.
quiser ver o vídeo para fazer em casa, já que os dias são intercalados e tiver um tempo, pode fazer. Pode também ir tentando adiantar, aí qualquer coisa pausa, volta no vídeo. É sem problema nenhum fazer isso. Então aqui a gente vai fazendo o nosso desenho. É uma peça simples, foi escolhida porque é um curso bem pequeno, né? As disciplinas de AutoCAD que a arquitetura aqui da UFV oferece, elas são um semestre basicamente no AutoCAD, então dá para fazer muito mais coisa. E aqui o nosso curso são só 8 horas, é um mini curso de 8 horas, então é um desenho mais simples, mais para vocês pegarem uma noção do AutoCAD mesmo, dos nossos comandos, para se for no futuro fazer alguma disciplina, já ter uma noção básica. Ali, ó, tá vendo que essa linha que eu acabei de colocar, essa linha aí é uma linha tracejada. Então, daqui a pouco ela vai ficar tracejada. Por enquanto eu só coloquei ela. E agora, então, para finalizar, a gente faz a vista lateral esquerda, que fica do lado direito do nosso desenho. Né? Lembrando que a peça, ela meio que sai se espelhada. Né? O que é esquerdo fica do lado direito, o que é direito fica... O que é superior fica inferior. Isso por conta daquela coisa da projeção, né? Que eu vou explicar isso mais, que eu expliquei isso em sala. Então, eu vou continuar pegando aqui as minhas linhas de construção, usando o comando da Xline, né? E vou puxar aqui. Primeiro estou puxando as linhas visíveis e depois eu vou puxar as linhas invisíveis do nosso desenho. Aqui, ó, eu estou pegando uma medida bem aleatória para onde vai começar, depois a gente vai centralizar melhor os desenhos em relação um ao outro. Então agora é desenhar a vista lateral esquerda. É só pegar o objeto e imaginar que você está ali na lateral esquerda dele, olhando o objeto. O que você vê é o que você vai desenhar. Tirando a linha que você não vê, que a gente usa ela tracejada. Então é bem simples. Já vou apagar as linhas de construção. Pode usar o delete só apertar no teclado, porque o meu teclado aqui, o delete não está funcionando. Por isso que eu tenho que usar o comando delete. Mas assim, vocês aí podem já usar só o delete mesmo do teclado normal. Então, agora eu vou já finalizando aqui a nossa vista lateral esquerda. Falta só a linha dela que é tracejada, né, que vai ficar, que ela segue, acompanha aquela última parte ali. E pronto. Então aqui, ó, a gente já tem as nossas 3 vistas desenhadas, são as 3 vistas principais do curso. Lembrando que tem as outras vistas, a vista inferior, lateral direita, mais posterior, mas aqui a gente vai desenhar as 3 vistas principais, que normalmente são as 3 vistas que são necessárias para entender um objeto. A partir dessas vistas a gente consegue transformar o objeto em um objeto tridimensional. Agora vamos para os layers. Os layers, a gente vai criar layers conforme as espessuras de linha. Então, linha fina, a gente vai colocar a cor amarela. A linha finíssima, a gente vai usar ela daqui a pouco, ela é só para dar uma diferenciada no desenho, azul. Depois dela é a linha larga. A linha larga a gente vai colocar ela em vermelho.
o texto, né, a parte de texto e cotas vai ficar no layer só, magenta ou rosa. O CAD chama de magenta, né, mas a gente pode chamar de rosa. Tracejada, então a tracejada que vai ter um pouco de diferencial. A cor dela vai ser verde, mas ali, ó, no line type tá continuous, não vai ser continuous. Então a gente clica em load, procura dash to, ok, seleciona de novo a dash to e clica em ok, pronto. E agora um layer que chama viewport. Esse layer viewport ele vai ser usado no final. Ele vai ser na cor ciano, mas ele pode ser qualquer cor. E a gente vai clicar ali onde tem aquela impressora para ela ficar desativada. Vocês vão entender o que é uma viewport daqui a pouco. Então agora a gente vai colocar o nosso objeto, né, as nossas vistas do nosso objeto nos layers. Então ó, a gente vai selecionar. Tá vendo? Essa linha aqui eu fiz ela inteira, então não tem como eu selecionar só uma parte. Então, a partir disso, daqui a pouco a gente vai dar o comando trim. O comando trim serve para quê? Ele serve para cortar um pedaço da linha, né? Então, no AutoCAD, se você desenha uma linha inteira, ela vai permanecer inteira, a menos que você a corte. É diferente de deletar a linha. O comando trim corta uma parte dela. A outra parte vai se manter. Então, ó, aqui eu vou aplicar o trim, 2 Enter. O trim a gente, ó, 2 Enter. Cortei. Então sumiu. Aí eu consigo agora colocar só aquela parte no layer de linha fina. A parte ali inferior também de linha fina. E o resto, opa. Espera aí que eu vou ter que voltar aqui, ó. Eu mudei o layer de linha fina. E agora o restante eu vou colocar em linha larga, né? Que é a linha larga indica que esse objeto está mais para frente do que essa parte do objeto da vista está mais para frente que as demais. E a gente vai fazer isso também em todas as outras vistas. Ó. Então aqui, ó, linha contínua, a gente dá um trim para dar uma cortada nela, para a gente deixar para frente só o que for importante. Ó, então eu refaço essa linha normal com o comando de linha e vou ir aplicando tudo que for linha fina e agora o que for linha larga. E aquele meiozinho ali vai ser linha tracejada, que daqui a pouco a gente vai fazer. Então, ó, aqui também é linha larga. Linha tracejada agora. A gente seleciona ela, coloca no layer tracejada e digita o comando PR. O comando PR vai abrir ali, ó, Line Type Scale. A gente muda esse valor, 0.03, e ela vai ficar tracejada. Então, 0.03. Dá ESC e pronto. Olha. Aí lembra do layer finíssima. O layer finíssima é só para dar uma cara de curva assim, para o nosso desenho. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir, pego aqui, coloco ele, seleciono a linha, vou usar um novo comando agora, né, o comando copy, CO, dou Enter, seleciono o objeto, dou Enter e vou copiando bem pouquinho ali a linha, só porque na hora de plotar vai parecer que é curva, entendeu? Vai dar uma impressão pra gente de que isso aí é uma curva. E aí fica mais fácil para entender o objeto em si. Mas na vista ali, ó, na nossa vista frontal, dá para ver que é curva. Então, assim, não é uma coisa que é obrigatório fazer. Eu fiz só para dar só para ficar mais interessante a nossa representação do objeto. E aí aqui, ó, então a gente tem as nossas 3 vistas prontas. E o próximo passo das vistas vai ser a gente cotar e dar e colocar o texto. Primeiro a gente configura o texto.
Então a gente clica naquela setinha ali do lado do text, new, 1-50, não, o AutoCAD às vezes não reconhece 2 pontos, tá? Então um tracinho, Arial regular, altura, rate 0.12, pronto, configurado o texto. Agora então a gente vai configurar a cota. A gente sempre configura primeiro o texto para depois configurar a cota. Aqui, ó, então vou colocar aqui, ó, 1:50, new, continue. E agora, vamos lá, vamos mexer nos valores. Ó, peraí, eu estou no layer errado. Então é sempre bom para fazer essa configuração, você está no layer texto, para configurar a cota. Então, ó, new, 1:50, continue. Coloco ali, ó, linha by layer, line types está correto, tudo correto. Ali a gente vai mudar esse valor para 0.1. Ali vai ser by layer também. Aqui vamos mexer nesses valores 0.03 e 0.03. Ok, vamos passar para a próxima aba aqui, ó. Essa é para a gente mexer na setinha. A gente vai usar a Open 30 em todos os desenhos. A Open 30, o tamanho dela vai ser 0.1, ali Center Marks 0.09 e Break Size 0.1. Fechou aqui também texto. Texto 1:50. Por isso que é importante já configurar ele antes. Cor by layer, nenhuma cor aí, ó, para fill color, quer dizer, seria se a gente quisesse deixar o texto com fundo, sem fundo. Ali, ó, offset from dimline 0.03. Fit não mexe em nada, só confere se está tudo ok. Ali, unidades primárias, a gente vai deixar em coma, né, que é vírgula. Ó, tem período, que é ponto, coma, vírgula. Tira aquele trailing ali e o resto também tudo ok. Ok. Configuramos nossas cotas. E aí agora a gente tem que cotar, né? Que para cotar a gente tem que seguir umas regrinhas. Ó. Então já está ali, ó, texto 1:50, cota 1:50. Vamos usar o retângulo, comando REC, e todas as vistas a gente vai fazer um retângulo em torno delas. Ó. Fiz um retângulo em torno de todas as vistas. Para que isso? Para ficar mais fácil de cotar, e a gente manter as cotas num padrão. Porque senão vai ficar cada cota com uma distância diferente do desenho. Então vou dar um offset de 0.2 e vou fazer 3 retângulos, 3 offsets a partir daquele retângulo. Por que eu estou fazendo 3? Cota ela tem que ter no máximo 2 camadas de cota. E depois ainda tem que escrever embaixo de cada vista o nome da vista e a escala. Então, ó, vamos começar a cotar. A gente vem ali, ó, Dimension, né? Agora é só clicar em Dimension linear e vai puxando as cotas. Cotar é um pouco chato. Você tem que pegar as posições certinhas. Às vezes ela sai da parte do desenho, às vezes da cota sai com valor que a gente não quer, por exemplo, ali está dando 0.76, era para dar 0.75. Tem como a gente editar, é só clicar 2 vezes em cima ali do texto, quer ver, ó. Vou terminar essa cota, vou puxar aqui o restante dessa cota aqui para baixo. Então tá vendo, ó, tá 1.24, 0.76, vamos mudar. Clica 2 vezes e coloca 0.75, 0,75, né? Aqui a gente está trabalhando com a vírgula. Então pronto. E agora a gente faz uma cota, que é uma cota que mostra a altura total do nosso objeto. Então por isso que são no máximo 2 camadas de cota. Uma que mostra as alturas picadas e uma que mostra a altura total. E agora então a gente vai continuar fazendo cotando aqui nossas vistas. Deu o mesmo problema, 0.76.
Pode ser por conta de milímetro, milímetro não, centésimo de milímetro que pode dar esse problema, mas aí é só clicar em arrumar. Isso é muito comum, às vezes a cota vir num valor assim com 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. Não precisa desesperar por conta disso. Então, ó, aqui vem e puxo a cota que representa tudo. 4 metros. Vou ali conferir, ó. Vou mudar para 0,75. Ah lá, tá vendo o que aconteceu? Deu uma desencontrada ali, ó. Então vou deletar essa cota e vou recotar. Agora vai dar certo, ó. 0,75. Fechou aqui então. E agora é ir cotando. Então eu vou ir cotando aqui as nossas vistas. As cotas, elas são muito importantes, porque com elas a gente, ainda mais agora que os desenhos são todos feitos no computador, às vezes você não consegue ter o desenho na hora de imprimir, dá algum problema na impressão, sai um pouco da escala. E as cotas, elas são importantes porque aí elas mostram o valor real que aquele objeto tem que ter. Porque às vezes também você não tem uma régua, um escalímetro para estar ali medindo. Então com a cota esse problema fica resolvido. Vamos para nossas cotas gerais aqui. E vamos passar para a próxima vista, para a gente ir cotando. Igual eu falei, ó, aqui eu estou fazendo bem rápido, porque isso aqui é só para quem precisar mesmo de usar essa videoaula. No curso são 8 horas para poder fazer esses desenhos que a gente está fazendo aqui. Então no curso vai ter bastante tempo para fazer as cotas. Tá vendo ali, ó, eu ignorei aquela parte curva que a gente fez, porque ela é só um detalhezinho, entendeu? Ela não é importante ter aquilo ali. Então eu não vou cotar aquilo ali, se ele não é importante. Cotas são poucas, mas inteligentes. Então, assim, cota o que for necessário mesmo. Se não for necessário, você não cota, senão o desenho fica muito poluído. E tenta sempre jogar as cotas para fora do desenho. Quando estiver desenhando, por exemplo, uma casa, uma planta baixa, às vezes você precisa cotar dentro do desenho, porque são muitos os detalhes. Mas igual aqui no nosso caso, que é a vista de uma peça, dá para jogar as cotas todas para fora, porque aí você não atrapalha o seu desenho. Você já deixa o desenho mais limpo, as cotas seguem uma hierarquia, né? Elas ficam todas certinhas do lado de fora. E aí é muito mais fácil para poder entender o desenho no final. Então, ó, vou continuar aqui. Cotar é um pouquinho chato, é um trabalho bem manual, é uma das partes que mais demora para fazer, mas ela é extremamente necessária. Então vamos continuar aqui cotando. Ó, a parte tracejada eu não coto ela, porque ela já vai aparecer cotada do lado de lá. Ó, aqui deu de novo um 0,76.
e aqui em cima 1,50. Então é um erro assim, bem pequenininho mesmo. Vou ajustar as duas cotas. Então clico duas vezes sobre o número e ajusto. Agora venho aqui e continuo aqui cotando. Pronto, agora eu vou botar as cotas gerais aqui. Às vezes, assim, não precisa colocar ela em todas as... se você coloca uma cota geral de um lado, por exemplo, lado esquerdo, e uma na parte superior, você não precisa colocar do lado direito ou do lado inferior, a menos que você tenha alguma inclinação que indique que o desenho ali ele é um pouquinho... mas se for um desenho igual esse aqui, que é bem ortogonal, né, ele é bem... um lado é igual ao outro e tal, você não precisa se preocupar muito com essa... em colocar a cota dos dois lados, não. Aqui a gente está colocando só para ficar... Aí aqui, ó, a gente vai arrumar agora as medidas, ó, aquela reguinha. Então aqui tem 0,33. Então eu vou encostar um lado aqui no outro, ó. E vou deixar a mesma distância de um para o outro. Então vou colocar aqui 0,5, uma medida da minha cabeça mesmo. Então 0,5. E vou fazer isso em relação à vista frontal com a vista superior. Então, ó, seleciono e vou jogar aqui para baixo com o mover, né, o MO 0,5. E ali, ó, esqueci uma cota. Agora, então, vou escrever o nome. Eu clico ali em Multiline, ó, vista frontal, escala 1:50. Feito isso, eu já tenho, então, o meu desenho, né, que vai ser onde eu vou colocar ali. Deixa eu só fechar essa cota. E o nome do desenho em escala, ele costuma vir do lado esquerdo, na parte inferior do desenho. Então, ó, vou selecionar, vou usar o mover de novo, ó, MO, ou segunda opção, Enter. Pego aqui mais ou menos um ponto aqui, ó, e vou colocar ele, vou desligar o F8, e vou colocar aqui na parte esquerda inferior. Então, a vista frontal. Um truque é que eu não preciso abrir caixa de texto toda hora. Eu fiz uma, eu posso usar o comando copy, né, e copiar e colar essa caixa de texto para todas as outras partes. Vou ligar o F8 de novo para poder descer ortogonalmente. Então, ó, ali vai ser a vista superior e aqui a vista lateral esquerda. Então, pronto, ó. Só eu clicar duas vezes que eu vou abrir essa caixa de texto
e vou fazer a edição. Ó. Vista lateral esquerda. E aquela ali é a vista superior. Então, agora a gente apaga esses nossos retângulos que a gente fez, que eles só serviam de base mesmo para a gente colocar as cotas numa distância certinha. Então, ó, vou deletar eles aqui. Ó, deixei os internos, apague esses também. Ó. E agora então já está tudo no layer, está tudo cotado e está tudo com nome. O próximo passo é plotar. Agora então a gente vai plotar o nosso desenho. Plotar é colocar na folha de papel para fazer uma impressão. Então aqui embaixo ó, tem Model, Layout, clique em Layout. Aqui é onde a gente plota o nosso desenho. Isso aqui é uma viewport, vou deletar ela por enquanto. E vou agora pegar o layer da viewport e vou começar a configurar o nosso papel. Então, com o botão direito, Page Setup Manager, ó, New não, perdão, Modify, e vou começar a impressora DWG to PDF.pc3. Paper Size, né? Paper Size, vou colocar ISO Full Bleed A4. Ou ele está em posição retrato, mas a gente aqui quer em paisagem. Então, ele ali mostra o desenho. Scale, 1000 milímetros para 1 unidade. Agora vamos configurar o CTB. O CTB é o que vai transformar a espessura em... vai transformar a cor do layer em espessura. Então, ó, o nome, Finish. Vai abrir essa... aqui, clico aqui, ó. Tá lá, CIA3 CTB. Vou clicar ali ali do lado do CIA3.ctb. E aí com isso eu já vou configurar os meus... Ó, então cor preto, a linha vai ficar preta. E line weight, né, que é a espessura de linha, 0.3. Vou fazer isso para todas as cores que a gente usou. A gente usou as 6 primeiras cores. Então, ó, o amarelo, preto, 0.1. O verde, né, que é a tracejada. O verde, então, também, a tracejada vai ser preta. E 0.1. O ciano, que o ciano é a viewport. Ele nem precisaria configurar, mas vamos deixar ele configurado. Preto, 0.1. Por que não precisa configurar? Ó, o azul. O azul, ele vai vir Select Color. Aí aqui, ó, Index Color. E a gente vai pegar um cinza. Por quê? Para dar uma diferenciação para esse azul. Porque como ele é finíssimo, ele tem que ficar finíssimo. E o jeito dele ficar finíssimo é um tom de cinza. Então, texto, ó, black, line weight 0.1. Então, configuramos as nossas espessuras. Ok, do ok. Só conferindo aqui se está tudo certo, ok, close. Então aqui, ó, essa aqui é a nossa página de plotagem. Eu vou abrir agora o rótulo. O rótulo, ele está aqui, ó. Ele vai estar no formato de um bloco, então eu vou abrir ele, ó, rótulo. Só esperar um pouquinho ele abrir também. O meu AutoCAD está um pouquinho lento. Vou aqui abrir o meu rótulo. E a gente vai inserir esse rótulo ali naquela página de plotagem, porque no rótulo é que tem informações como seu nome, matrícula, profissão, todas as informações referentes àquela página de desenho, isso vem no rótulo. Então aqui isso é o rótulo, ó, a margem, né, e o rótulo. Vou selecionar tudo, ó, fiz uma seleção, digito o comando block, dou enter, dou um nome qualquer, pode ser rótulo, pode ser Alfredo, ok. Redefinir, seleciono, Ctrl C,
Ctrl V. Tá vendo que ficou grande? Isso foi proposital. É para a gente usar o comando Scale. Então, ele fica ali em cima, ou a gente digita SC, dá Enter, seleciona um ponto e digita um valor. Aqui eu sei que é 0.1, porque eu aumentei lá em 10 para a gente aprender esse comando. E coloco o rótulo mais ou menos em cima dessa folha. Não precisa ficar exatamente em cima, porque isso não vai atrapalhar na hora de plotar o desenho. Então, pode até ficar totalmente fora. Se quiser deixar o rótulo, é só para a gente ver se está do tamanho. Está do tamanho, fechou. Seleciono o bloco e digito o comando Explode. A gente vai explodir o bloco. Agora a gente vai então preencher as informações do rótulo. Lembra do truque? Em vez de criar uma caixa de texto todas as vezes, copia e cola que já existe e vai preenchendo a caixa de texto uma a uma. Então, ó, vou colocar meu nome aqui. Não é Artigir, é Arthur, Zanutti Franklin. Eu vou dar uma centralizada aqui, mais uma questão de... Opa, comando errado. Mas só uma questão de... Não vou falar toque, né? Porque toque é uma doença. Mas só para deixar organizado. Escala. Aqui todos os desenhos estão na escala 1:50, né? Então escala 1:50. Quando não está, é só escrever indicada. Se tiver desenhos na mesma prancha com escalas diferentes, é só escrever escala indicada. Porque aí vai estar indicado lá embaixo de cada desenho a sua escala. A matrícula, vou preencher aqui a minha matrícula. A minha vai ser XXXX, para vocês não verem o tanto que eu sou velho aqui na UFV. A data, não sei que dia é hoje, vou pôr um dia aqui qualquer, 1º de janeiro de 2020. Ó, é dia 12/10, é só eu olhar ali embaixo, mas ok, tanto faz isso aí. E agora então eu vou abrir a minha viewport para pôr o desenho aqui, com o comando MV. A viewport ela serve como um buraco de minhoca entre o model lá embaixo e o layout. Então ela é o que transfere o que a gente desenhou lá para cá. Então olha, quando eu uso a viewport, se eu clico nela eu consigo editar o desenho, consigo arrastar, consigo fazer tudo que eu faria no model dentro da viewport. Ali embaixo, ó, onde está o mouse, eu vou selecionar a escala 1:50. Vou vir aqui, ó, vou organizar para caber no papel. E para sair da viewport, eu clico 2 vezes fora dela. E aí eu saio da viewport. Tá vendo? As linhas tracejadas não estão tracejadas. Então eu vou clicar, eu vou digitar esse comando PSLTS Scale. Vou dar o valor 0. Vou clicar em uma das linhas tracejadas, vou digitar Regen. E agora elas estão tracejadas. Com isso, então, nosso desenho já está plotado. E agora a gente vai salvar em PDF para poder imprimir. Então, ó, aqui eu abro de novo aquela janela, o Add to Plot Window. Pego aqui dessa linha mais de fora do desenho até a outra extremidade. Clico em OK. Seleciono a pasta para onde eu vou salvar nosso desenho, dou o nome que eu quiser para ele. Vou dar o nome aqui, ó, CIA. Videoaula. Poderia ser Alfredo. Clico em Save. E aí tá aqui, ó, o nosso desenho plotado no papel A4. Depois é só levar em uma gráfica qualquer e pedir para fazer a impressão. Então é esse que é o conteúdo do curso, é um conteúdo básico de CAD, mas com ele já consegue fazer muita coisa. Então agradeço e até a próxima, pessoal.